Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Que bom. Glória a Deus. Vamos então hoje cultuar o nosso Jesus. Convido os irmãos, quem puder, se colocar em pé para nós. Vamos orar antes de nós fazer e entregar esse louvor a Jesus. Os irmãos aí se acomodando, já então, e juntamente nós vamos adorar. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Deus poderoso. A gente reconhece e entende que Tu é o Deus das nossas vidas, Pai. Obrigado que em nome de Jesus o Senhor concedeu mais um dia para nós se cultuar. Obrigado que o Senhor não interrompe as nossas orações. Através de Jesus é possível nós falar com você. A gente te agradece, Pai. A gente te louva. A gente agora nesse momento quer cantar para Ti, Pai. Pois Tu mesmo diz, Deus, que o Teu povo canta. Então, se nós somos o Teu povo, Pai, a gente declara isso, Pai, nós vamos cantar para a honra e glória do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Cantaremos. Jesus, em Tua presença, eu ousa viver, a Sua face, e o Teu ousa viver. Ao Teu
convidado à mesa, aquele minhas defesas, e vem reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é bom saber que há um lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. Deus vai a esperança na casa, recompenso na casa, recompenso nele, nosso encontro é casa. Deus vai, Deus vai. O som da sua palavra curou a nossa alma, o verbo nos amou, a solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há um lugar aqui. A graça nos chamou, a mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. Deus vai a esperança na casa, recompensa na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa. De Deus vai, de Deus vai, de Deus vai. Do teu Pai, do nosso Pai. A recomeço, Senhor, há um lugar na casa, se a tua palavra diz, e nós cantamos agora isso. Há um perdão guardado no Senhor, há uma graça que salva, Pai. Há esperança, Senhor, há um recomeço, Pai. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Depois de cantarmos essas verdades que Jesus fez por nós, vamos reconhecer então que Ele continua sendo bom o tempo todo Ele é bom. E a gente aprende a confiar em Deus que faz milagres, e ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom. tudo que se aprender e a gente chegar até
chega o dia de entender, quero ouvir o não te ver, mas sem dúvida, a gente não viu assim, mas sem dúvida, ele continua sendo bom, ele continua sendo Ele é o meu Deus, Ele é o nosso Deus. E a gente louva Ele por isso, porque Ele é o Deus das nossas vidas. A gente agradece a Jesus por tudo que Ele fez conosco e ainda faz. Agora então ouviremos a sua palavra. Em nome de Jesus, que isso possa transformar a sua noite hoje. Amém? Amém. Boa noite a todos. Está quente aí? Aqui também. Você ainda está sentado. Então vamos juntos. Vamos junto, vamos junto. Queridos, eu quero iniciar a minha fala aqui com algo não muito agradável. Por isso que eu pedi para o Júnior começar um pouco hoje. Eu estou muito chateado, mas assim, chateado pra caramba mesmo. Ontem a nossa assembleia precisou ser cancelada, adiada, porque não teve quórum. E assim, não enche uma mão as pessoas que mandaram mensagem dizendo o que não estariam aqui, ou avisando que não queriam. Então assim, foi remarcado, segunda chamada então na nossa assembleia, para o próximo domingo, depois do culto. Aí que você, membro, aí se boicotar o culto para não participar da assembleia. Aí eu vou na tua casa. Aí a gente vai ter que conversar. Porque uma das coisas que nós iríamos tratar na assembleia é justamente sobre o voto de membros. Sobre o que significa ser um membro da nossa igreja. O que o nosso estatuto fala sobre ser membro da nossa igreja. Até depois, quando eu coloquei lá a notícia de que a assembleia então foi adiada, o Silvano fez um comentário lá muito oportuno. Ele disse: essa é a igreja que nós não queremos ser. E de fato, essa é a igreja que nós não queremos ser. Uma igreja que não consegue fazer a assembleia porque ela tem quórum. Então, fica aí o aviso, então, próximo domingo, após o culto. Mas vai demorar muito. Não, a nossa ideia é ser bem objetiva. Então, está lá no grupo da assembleia, os assuntos que serão tratados. Você já vem, se você quiser fazer alguma consideração, você já pode encaminhar suas considerações à diretoria da igreja, para que a gente consiga ser bem objetivo, ser bem direto e resolver as coisas de uma forma rápida. O problema é que muitas vezes a gente diz: na igreja é um ou dois que resolvem as coisas. Mas na igreja batista as coisas são resolvidas em assembleia, com a congregação toda reunida. E aí a congregação não vem. Daí depois a gente falando que só um ou dois que resolvem. É incoerente. Está errado. Pode ser normal. Pastor, isso já aconteceu muitas vezes aqui. Pouco me importa. Não pode mais acontecer. Não pode mais acontecer. Essa não é a igreja que nós queremos ser. Amém? Amém. Já viu um amém bem forte dos membros da igreja, por favor? Amém? Amém. Amém. Eu vou colocar depois do culto, lá no grupo da igreja, 2 modelos de camiseta. 2 modelos de camiseta que nós faremos para a igreja. Esses modelos de camiseta, eles não são camisetas evangelísticas. Não está escrito na camiseta lá: Jesus te ama, ou uma pergunta que faça a pessoa refletir sobre a vida dela e sobre os pecados dela. Não, na verdade é uma camiseta que aponta para a nossa identidade, quem nós somos, e através então disso construir pontes, iniciar assuntos com as pessoas que nos verão com essa camiseta. Então eu vou colocar lá só um modelo para você já ir sabendo qual que é o modelo. Vai ser os 2, você pode escolher um ou outro, ou os 2. E nos próximos dias então eu trarei o orçamento. Vou
colocar no grupo quanto que vai custar cada camiseta, e aí assim a gente vai dando os próximos passos, tá bom? Só para já deixar aqui meio avisado para não cair de paraquedas lá depois no grupo sobre os modelos das camisetas lá. Hoje nós daremos sequência à nossa série de mensagens, a igreja que queremos ser. Antes disso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto base da nossa série, Atos capítulo 2, a partir do 42 até o 47. Atos capítulo 2, versículo 42 até o versículo 47. Eu farei a leitura aqui do texto então, na versão NVI. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu quero orar com você mais uma vez. Feche seus olhos aí no seu lugar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor imerecido. Obrigado pela Tua misericórdia que se renova sobre as nossas vidas, e como a Tua palavra mesmo nos ensina, é pela Tua misericórdia que nós não somos consumidos pela Tua ira. Senhor, muito obrigado, porque se estamos aqui é porque o Senhor está nos sustentando, é porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos aqui de nos reunirmos como Tua casa, nos reunirmos como igreja, como Teu corpo, como Tua família. Senhor, nós queremos clamar a Ti, que o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, fale aos nossos corações. Nos colocamos desde já diante do Senhor em rendição, contritos, quebrantados, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, porque isso nos afasta do Senhor, isso nos limita em nosso relacionamento contigo. Então nos perdoa, Pai. Que o Teu Espírito Santo nesse momento traga aos nossos corações, ao coração de cada irmão e cada irmã aqui essa noite, traga uma consciência de pecado e um profundo e genuíno arrependimento. Que nós possamos juntos buscar a igreja que o Senhor deseja. Essa é a igreja que queremos ser, a igreja que o Senhor espera que sejamos. Uma igreja bíblica, uma igreja que ora a palavra, uma igreja que canta a palavra e uma igreja que prega a palavra. Nós queremos ser uma igreja movida pela palavra. A nossa oração, Senhor, o nosso desejo, o nosso sonho é que o Teu reino avance e que o Senhor nos dê o privilégio de fazermos parte disso, Pai. Nós entendemos aqui diante de Ti que o Senhor não precisa de nós. O Senhor não precisa dos nossos sacrifícios, do nosso esforço. O Senhor não precisa do nosso culto. E ainda assim, o Senhor nos chama para perto. Ah, Deus, que amor é esse? Que misericórdia é essa? Esse é o grande mistério do Evangelho. Um Deus que não precisa de nada, nos chama para perto. Que a cada dia nós possamos entender de forma mais profunda que é nós que precisamos do Senhor. Fala conosco essa noite, Espírito Santo. Que possamos sair daqui mais do que suados pelo calor, mas aquecidos pelo Teu Espírito Santo. Que o nosso coração saia em chamas, apaixonados, amando mais o Senhor, amando mais a Tua palavra, amando mais os nossos irmãos, amando mais a Tua igreja. Que assim seja, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Gente boas, a igreja que queremos ser. O meu sonho, o meu desejo é que através desse texto, mais do que trazer aqui para vocês ideias
de que tipo de igreja nós queremos ser, eu quero sonhar com você o momento onde nós vamos poder olhar para a Bíblia, olhar para a palavra de Deus e enxergar no texto bíblico a igreja que nós queremos ser. E enxergar no texto a igreja que Deus deseja que sejamos. Então nós vamos passar ao longo dos próximos domingos, ao longo desse texto, Atos 2, do 42 ao 47. Então ao longo da tua semana, leia esse texto, coloca ele lá na sua geladeira, coloca um lembrete no seu celular, mas tenha um contato constante com esse texto e ore em cima disso. Peça para que o Espírito Santo, o autor, aquele que inspirou a palavra de Deus, te revele o que esse texto tem a dizer para a nossa igreja, para a nossa realidade. O que Deus espera de nós. Porque a igreja que nós queremos ser, não é uma igreja que satisfaz simplesmente os nossos desejos. Não, é uma igreja melhor do que essa. É muito mais do que uma igreja que vai satisfazer os nossos desejos. Mas é uma igreja que vai nos oferecer aquilo que de fato precisamos. É essa igreja que nós queremos ser. Essa é uma igreja bíblica. No primeiro domingo, o primeiro sermão, nós falamos sobre dedicação e perseverança. Nós queremos que essa seja uma marca da nossa igreja. Uma igreja que não se contenta em ter sido dedicada a um dia, mas que permanece, que persevera nessa dedicação. É por isso que algumas traduções vão traduzir como o Atos 2,42 ali, eles se dedicavam. Outras, eles perseveravam. É porque era uma dedicação contínua. Não era uma dedicação que parava, não era uma dedicação que tinha um prazo de validade. Aos irmãos grisalhos aqui, vocês precisam ser exemplos. Vocês precisam dar o exemplo de uma piedade pura, genuína, verdadeira. Aqueles que talvez ainda não tenham grisalhos porque disfarçam de alguma outra forma, ou que já estão há algum tempo aqui e só não deu tempo ainda de ter cabelo branco, sabe, mas aqui a ideia das pessoas maduras, elas devem dar o exemplo. Essas pessoas devem ser os pilares da nossa igreja, exemplos, testemunhos de fé. Portanto, no primeiro sermão, nós concluímos que a igreja que queremos ser é dedicada e perseverante. Não podemos doar sem se comprometer. Ah, precisa de ajuda para isso? Eu vou ajudar. Não, mas precisa de ajuda nisso toda semana. Ah não, toda semana eu não sei se eu posso. Eu estou usando só um exemplo aqui, tá bom? Ah, leia a Bíblia hoje? Não, hoje sim, hoje eu vou. E orar hoje no Brasas? Não, hoje eu posso. Não, mas o Brasas tem toda quinta. Porque como nós veremos na próxima semana, a igreja que queremos ser é uma igreja dedicada à oração. Não, essa quinta eu vou. Não, mas é toda semana. Ah, toda semana eu não sei se eu posso. Nós não podemos ser uma igreja que doa, mas que não se compromete. Não podemos ficar conformados porque um dia fomos dedicados ao Senhor, mas precisamos ser perseverantes, fervorosos. O fato desse templo aqui estar em pé é o testemunho de que nessa igreja há pessoas dedicadas. Mas quem garante que são pessoas que estão perseverando? No segundo sermão, na semana passada, então, nós levantamos a questão, era uma igreja que era dedicada e que perseverava, mas ao quê? Dedicada a quê? A igreja que queremos ser é dedicada e perseverante no ensino, que tem fome pelo ensino verdadeiro. Pois sabe que o entusiasmo emocional se desfaz rapidamente, mas o Espírito Santo, ele cria algo permanente. Há quem diga, interpretando de forma errada aquilo que Paulo escreve sobre que a letra mata, mas o Espírito vivifica, vai dizer, não, eu não posso procurar saber muito, porque na verdade eu quero o mover de Deus, eu quero o poder de Deus, eu quero fogo, eu quero experiências. E aí, seja qual for a expressão que você for usar, eu quero dizer aqui que a verdadeira experiência com Deus, o verdadeiro poder de Deus, o verdadeiro mover de Deus, o verdadeiro fogo de Deus, se encontra na palavra dele.
porque ele não age em desacordo com a palavra que ele próprio revelou. Então a teologia, o conhecimento acerca de Deus, o ensino verdadeiro, ele não mata o nosso amor, a nossa paixão pelo Senhor. Muito pelo contrário, ele apenas revela aquilo que é falso, aquilo que é um fogo de palha, aquilo que passa. Nós devemos ser e queremos ser uma igreja que é dedicada ao ensino, e ao ensino verdadeiro, à sã doutrina. Como é que está o seu plano de leitura? Não, hoje eu leio, mas amanhã... Não, é que é o ano inteiro. Não, o ano inteiro não. Como está o seu plano de leitura? Algumas pessoas já me falaram que 3 ou 4 capítulos em média é pouco para um dia. E eu concordo. Só que o desafio não é você ler uma montoeira de capítulos por dia. O desafio é você ler todo dia durante um ano. Uma igreja que persevera. A igreja que queremos ser, chegamos então no terceiro sermão, que é hoje. A igreja que queremos ser é dedicada e perseverante nos relacionamentos verdadeiros. É uma igreja que valoriza uns aos outros, porque ama uns aos outros. E eu quero aqui ler apenas um trecho de um livro chamado Igreja é Essencial, do Jonathan Leeman, que diz assim: grupos de pessoas são poderosos, mas não apenas pelo que acontece quando eles se reúnem, mas pelo que esse grupo se torna ao se reunir. As pessoas do grupo podem se tornar um movimento, uma força, o início de uma mudança no mundo, para melhor ou para pior. O todo é maior do que a soma das suas partes. Não é de surpreender que acadêmicos escrevam livros sobre a psicologia das multidões. As pessoas chegam com seus desejos ou queixas, e um orador carismático afirma esses desejos e essas queixas das pessoas. As pessoas olham ao redor e veem cabeças assentindo, concordando, ouvem gritos de concordância. Indivíduos descobrem então que não estão sozinhos. Peraí que eu me perdi. Indivíduos descobrem que não estão sozinhos. Seus desejos crescem. Eles podem até ser mobilizados para a ação, para construir ou destruir. O que torna os ajuntamentos tão poderosos? O fato de que você está fisicamente presente. Você vê, você ouve, você sente. Diferente de assistir a algo em uma tela, na qual você está fisicamente distante do que está assistindo, ou uma reunião ou um ajuntamento literalmente o cerca. Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é que quando a gente fala assim, não, porque nós amamos a Jesus, amém? Aí o outro diz, amém. Você escuta o irmão falando isso. Nós estamos cantando aqui que é na presença de Jesus que nós estamos reunidos, e você escuta do seu lado o seu irmão cantando a respeito disso. Você vê o seu irmão batendo palma, fora do ritmo? Sim, com certeza, mas batendo palma, concordando com aquilo. E é isso que nos anima. É por isso que não existe essa loucura de igreja online. Não existe isso. É como se eu tivesse com saudade da minha esposa, tivesse aqui trabalhando no escritório, no último quarto aqui da minha casa, tivesse com saudade dela, e ao invés de sair de um cômodo para outro, e ir dar um abraço, um beijo nela, eu pegar uma foto dela e ficar olhando no celular. Nossa, Ana, como eu te amo, e ficar beijando a tela do celular. A gente acha muitas vezes que consegue viver igreja desse jeito. Não, porque eu estou assistindo Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, estou assistindo uns caras bons aí na TV, muito melhor do que o pastor, e nisso eu concordo com você. Há milhares, milhões de pregações no YouTube que você vai encontrar muito melhor do que aqui. Não, porque lá no YouTube eu posso colocar o louvor que eu quiser, na versão que eu quiser, e ainda ajusto o volume. Mas ainda assim é só uma foto. Você não vê isso.
Você não sente isso, isso não afeta você. Não existe vida de igreja sem uns aos outros. Não existe vida de igreja sem comunhão. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Se você for rápido de endereço, você vai passear bastante pela Bíblia hoje. Nós vamos ler alguns textos. Caso você quiser o sermão depois, o esboço do sermão aqui, eu posso passar para você. Eu vou esperar você achar apenas João 13, porque é daqui que nós partiremos no nosso entendimento hoje. João capítulo 13, o versículo capítulo 13, versículo 34. O texto diz assim: um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Eu quero ler o texto aqui mais uma vez. E quero convidar você a enxergar nesse texto a importância da comunidade, a importância do viver em coletivo. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E o título do sermão é justamente esse: uns aos outros. Nós encontraremos essa expressão inúmeras vezes na Bíblia. E eu quero trazer aqui apenas alguns casos onde esse uns aos outros é mencionado no Novo Testamento. Jesus está dizendo aqui: um novo mandamento Ele está nos dando, que devemos amar uns aos outros. Só que nós vivemos num tempo, nós vivemos num momento onde esse amor, ele é muito teórico, ele fica muito assim solto. É um amor muito paixão de adolescente, comédia romântica. É um amor onde tudo dá certo no final. É um amor que a gente não sofre, é um amor que não machuca, é um amor que não exige, apenas dá. É um amor líquido, que não é possível pegar, que escorre. É um amor frágil. É um amor onde nós podemos dizer a qualquer pessoa, a qualquer momento: eu amo você, sem se comprometer com aquilo. Você pode dizer hoje para alguém que você ama e amanhã fingir que ela não existe, sem se sentir tão mal com isso. Nós vivemos num tempo assim. Mas a pergunta é: o que é esse amar uns aos outros na prática? O que Jesus está ensinando? Vejamos alguns textos que nos revelam o que é esse amor. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos entender que esse novo mandamento que Jesus está dando, ele não é algo inédito para o povo de Deus. O amor sempre foi e sempre será uma marca do povo de Deus. Paulo, quando está ensinando sobre os dons do Espírito, quando ele está falando sobre o poder de Deus agindo através das pessoas, agindo através da igreja, aquilo que enche os nossos olhos muitas vezes, quando ele termina de ensinar sobre isso, em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai dizer: agora, porém, vos ensino um caminho mais excelente, um caminho melhor, que é o amor. Acima de tudo, amem.
Parece que às vezes a gente reduz isso. Não, sabe, Jesus não quer toda esse negócio de estar fazendo muita coisa. A gente só tem que amar. Deus é amor, a gente só tem que amar. Mas o que é esse amor? Levítico capítulo 19, versículo 18 vai dizer: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Sabe quando o pai ou a mãe vai dar uma ordem para o filho? Filho, faz isso. Ah, não vou. Eu mandei tu fazer isso. Está dizendo quem manda na casa. Quando Deus está dizendo aqui, ó, não guardem ódio, mas amem ao seu próximo como a si mesmo, eu, o Senhor, falei, Ele tira de nós a possibilidade de escolher ou não amar o nosso próximo. Tá, pastor, mas eu não tenho dificuldade com isso. Eu não tenho dificuldade em amar o meu próximo. Eu amo o meu próximo. Eu não desejo o mal dos meus inimigos. Mas o que é esse amor? Isso não é algo novo. Quando Jesus está dizendo esse é um novo mandamento, Ele está aqui apresentando, na verdade, um novo exemplo desse mandamento. Jesus resume toda a Bíblia num grande mandamento. Qual é? Eu estou esperando alguém que tem convicção da resposta a falar bem alto. Qual é o grande mandamento, gente? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse? Amar o próximo como a si mesmo. Jesus resume tudo nisso. O que é esse amor? Não é algo novo, mas Jesus agora dá um exemplo de como esse amor deve ser praticado, como esse amor deve ser demonstrado. No texto que nós lemos, de João 13, do versículo 34 e 35, vai dizer: como eu os amei. Opa, aqui o padrão sobe lá em cima. A pergunta é: como Jesus nos amou? Como Jesus nos amou? É assim que nós devemos amar o nosso próximo. E uma pergunta retórica aqui: como você ama o seu próximo? Jesus se deu, se doou ao seu próximo. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. O grande mandamento da vida cristã, do relacionamento com Deus, se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Como eu vou conseguir viver um relacionamento com Deus sem o meu próximo? Sem um relacionamento com o meu próximo. Ah, pastor, mas eu consigo fazer isso sem estar na igreja. Dentro da sua concepção de amor, talvez consiga. Mas o que a Bíblia nos ensina a respeito disso? Ainda, para entendermos que Jesus não veio trazer uma nova ideia, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 11, diz: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não é uma notícia nova, mas agora Jesus deu uma demonstração nova. O ponto agora é que esse amor deve ser manifestado através daquilo que Cristo manifestou e ensinou. Ensinou através do seu exemplo e, através do seu Espírito Santo, inspirou os apóstolos, inspirou os autores da Bíblia a escreverem e a deixar a nós registrado como deve ser manifestado esse amor. A igreja que queremos ser é uma igreja dedicada e perseverante uns aos outros. Já sabemos que Jesus reconhece apenas uma forma de amor: o prático. João capítulo 14, versículo 21 e também o versículo 23 vai falar isso. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Jesus não reconhece um outro tipo de amor. Não, eu amo, mas não obedeço. No ponto de vista de Jesus, que é o que importa, você não ama. Não, eu amo, mas não obedeço. Não ama.
Não, pastor, o senhor não sabe o que passa no meu coração. Não sei. O que eu estou dizendo é que o que a Bíblia diz é que aquele que ama, obedece. Aquele que não ama, não obedece. E eu quero partir com você para alguns textos que vão falar sobre esse uns aos outros. E eu quero que você entenda, em primeiro lugar aqui, que todos esses textos foram escritos para igrejas. Foram escritos para grupo de pessoas reunidos em nome de Jesus. Não foi escrito para indivíduos isolados que criam que poderiam viver a sua fé sem ninguém mais por perto. Romanos, capítulo 12, versículo 10, é o primeiro texto que eu quero levantar aqui. Nós estávamos em João, Atos, Romanos. Romanos 12, 10. Diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, amor de família. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Aqui é Paulo escrevendo à igreja que se reunia em Roma. Dediquem-se uns aos outros. Como que você vai se dedicar? Como que viveremos a dedicação uns aos outros se não estamos aqui reunidos? Como você vai se dedicar ao seu próximo se você não se dedica à vida em comunhão? Como você vai se dedicar fraternalmente? Como você vai conseguir se dedicar ao seu irmão como se você estivesse se dedicando a alguém da sua família, se você não está aqui desenvolvendo relacionamentos verdadeiros com essa pessoa? Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Você tem se dedicado aos outros? Você tem se dedicado aos seus irmãos? Ou você espera chegar aqui e encontrar uma igreja que apenas se dedica a você? Você é o sol. Tudo gira em torno de você. A igreja tem que se encaixar aos seus desejos. Se dediquem a mim. Honrem a mim. Sabe, muitas vezes, dar honra aos outros é complicado, porque muitas vezes nós disfarçamos a nossa vanglória, e o termo vanglória é uma glória vã, inútil. A nossa vanglória, ela se disfarça de piedade. Por exemplo, não, porque hoje, domingo, às 20h26, há 3, 4, 5 anos atrás, enfim, eu estava num bar bebendo, enchendo a cara. Eu estava fazendo um monte de coisa errada. Mas, graças a Deus, hoje estou aqui. Nós muitas vezes gostamos tanto de falar sobre aquilo que nós vivíamos antes, quando nós ouvimos alguns irmãos compartilhando as dificuldades deles com a gente, que ao invés de dar glória a Deus, nós estamos trazendo glória para nós mesmos. É como se eu estivesse dizendo assim, viu como eu fui transformado? Olha só como o poder de Deus trabalhou aqui. Levanta as duas mãos, dá glória a Deus, mas uma recolhe e bota no bolso. Fica aquela disputa de quem sofreu mais, de quem pecou mais, de quem foi mais transformado. Conhece gente que não pode ouvir que o outro está doente? Que parece que fica disputando quem está mais doente? Já conheceu esse tipo de gente? Me ataquei da rinite hoje. Ih, rinite? Eu estou com uma gripe. Olha, faz 6 semanas. Gripe? Que é isso? Peguei o Covid 7 vezes já.
E assim vai indo. Não, que isso, capaz? Faz não sei quantos anos eu respiro só com um pulmão. E eu que tenho só meio. E nos nossos dias não é de se surpreender que surge alguém dizendo: e eu que morri, ressuscitei, estou aqui. Parece que a gente fica disputando. Prefiram dar glória ao outro. Seja humilde. Aprenda com o outro. E aí nós vamos passar por mais alguns textos que vão abordar isso. O ponto é, não tem como nós nos dedicarmos uns aos outros com amor fraternal, amor de família, se nós não estivermos aqui. Esse livro que eu citei, e eu vou fazer mais uma citação dele lá no final, mas o autor escreve algo que me marcou bastante. O último capítulo desse livro, ele fala sobre não a igreja que você quer, mas uma coisa melhor, que é a igreja que você precisa. E ele desenvolve isso ao longo do capítulo. E ele vai falar sobre algo que esse autor, que é pastor, ele fala sobre para os novos membros da igreja dele. E ele diz assim: eu garanto a você que você terá tudo o que você precisa dessa igreja, se você fizer apenas duas coisas. Primeira, frequentar todos os cultos. Segunda, se dedicar aos relacionamentos. Você terá tudo o que você precisa nessa igreja. Eu faço das palavras dele as minhas. Ninguém me procura. Você procura alguém? Parece que ninguém lembra de mim. Você lembra das pessoas? Ninguém me deu feliz aniversário. Você manda parabéns para as pessoas? Ninguém veio me visitar quando eu estava doente. Avisou que estava doente? Você tem se dedicado a relacionamentos verdadeiros? As pessoas ficam fazendo certo tipo de brincadeira comigo que eu não gosto. Você já falou para elas que você não gosta? Nós queremos viver relacionamentos verdadeiros, mas nós muitas vezes não somos verdadeiros com as pessoas. Silvano, eu não gosto que tu faça isso, cara. Eu não gosto desse tipo de brincadeira. Tá bom? Mas nós preferimos ficar aguentando 10 anos um tipo de brincadeira que o outro irmão, para ele, é algo natural, tranquilo, leve. Eu prefiro ficar aguentando anos aquele tipo de brincadeira para num certo dia chegar e dizer: não se preocupam comigo. Ficam fazendo brincadeiras que me ofendem. Paulo, escrevendo à igreja em Roma também, no capítulo 15, versículo 7, vai dizer: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Qual é a forma que Cristo nos aceitou? Perfeitos? Já com a transformação completa? Ou cheio de coisa ruim? Cheio de vícios? Cheio de pecados? Cheio de doenças? Cheio de costumes? Cheio de coisa chata? Que nós somos chatos. Mas aceita o teu irmão do jeito que ele é. Uma das ilustrações que a Bíblia usa para falar sobre igreja é família. A igreja é uma família. E a família é um lugar de liberdade. Família é um lugar onde nós podemos ser quem nós somos. Mas é um lugar onde o outro pode corrigir quando eu não estou sendo quem eu devo ser. Isso é família. É muito bom a gente pedir ajuda para a família quando está numa situação difícil. Mas aí quando alguém vem querer dar um conselho para a gente, eles falam: não se meta na minha vida. Cada um cuida do seu. Já não está mais vivendo uns aos outros. Aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Deus é glorificado nos nossos relacionamentos. Deus é glorificado quando nós vivemos o princípio do uns aos outros.
Capítulo 15, versículo 14 aqui de Romanos. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Ouça os seus irmãos. Eu penso que um grande teste, uma grande provação para minha humildade, é eu sentar e ouvir, aprender algo que eu julgo já saber. Se tem uma coisa que eu amo, mas eu amo assim, ó, gente, de paixão, é quando eu estou com alguns irmãos e esses irmãos começam a trocar conselho entre eles. Quando um irmão começa a aconselhar o outro. Gente, tem crente bom dentro dessa igreja. Você precisa ouvir mais seus irmãos. Tem gente ruim? Tem também. Mas tem gente boa. E na maioria das vezes, esses que são ruins também são os bons. E é por isso que nós precisamos uns dos outros. Porque naquilo que eu sou bom, você é ruim. Naquilo que eu sou ruim, você é bom. E aí a gente cuida um do outro. Aí a gente vai instruir um ao outro. Estou convencido que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos, capazes de aconselhar uns aos outros. O problema é que muitas vezes a gente vem para a igreja e acha que eu vim aqui para prestar o meu culto, não o nosso culto. O seu culto é em casa. Lá no teu lugar secreto, lá é o teu culto, aqui é o nosso culto. Aqui você está com um corpo. O problema é que muitas vezes a gente vem para a igreja, a gente vem para a reunião, o culto público, e a gente vem como se ainda continuasse sozinho. Não, quem é tu? Quem tu acha que tu é para falar isso para mim? Já ouviu isso? Quem tu acha que tu é para me chamar a atenção nessa área da minha vida? Deixa eu te dizer quem o irmão é. Ele é teu irmão. Ele é família contigo. Você é membro dessa igreja? Você é nosso corpo. Nós somos teus irmãos. Então você vai ter que acatar. Você vai ter que ouvir. Obviamente, de acordo com a Bíblia, né? Não vai ouvir os conselhos loucos de uns irmãos aí. Tem gente fora da casa mesmo. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Ah não, então eu posso fazer o que eu quiser. Mas o texto diz: mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Não, Jesus me libertou. Ninguém pode me julgar. Vai ler a Bíblia direito. Não, a Bíblia diz que eu não posso julgar o outro, que primeiro eu preciso tirar a trave do meu olho para poder apontar lá o cisco no olho do meu irmão. O problema é que a gente fica nessa. Eu não tiro a trave e não tiro o cisco. Mas o texto vai nos ensinar: tire a trave do seu olho, para depois então retirar. Resolva o teu problema, para depois resolver, ajudar o teu irmão a resolver o problema dele. Sabe por que nós muitas vezes não somos dedicados e perseverantes uns aos outros? Porque nós não queremos nos comprometer com isso. Porque isso vai exigir de nós uma conduta exemplar. Paulo vai dizer: eu disciplino, eu esmurro o meu próprio corpo, para que eu não seja reprovado depois de ter pregado para vocês. A gente não quer se meter no problema dos outros, porque a gente não quer que o outro venha se intrometer no nosso problema. Eu não quero chamar a atenção do pecado do outro, porque eu não quero que o outro venha chamar a atenção do meu pecado. Afinal, igreja é isso, é eu sozinho, amém? Vá para o inferno com essa ideia. Igreja não é isso. Vocês foram chamados para a liberdade. Você é livre para ser quem você é. Mas os seus irmãos são livres para chamar a tua atenção quando você não está sendo quem você deve ser. Há uma grande diferença entre você ser chamado por Cristo do jeito que você está e você ser tratado por Cristo para você se tornar o que você deve ser. E Ele vai fazer isso
na maioria das vezes, através desse princípio: uns aos outros. É impossível viver a plenitude da vida com Deus sem o uns aos outros. Sirvam uns aos outros mediante o amor. É entender que quando eu vou chamar a atenção do meu irmão, quando o meu irmão está exercendo a liberdade dele de forma errada, e eu vou chamar a atenção dele, eu não vou apenas só apontar o pecado de forma crítica, mas não, eu estou prestando um serviço a ele, eu estou servindo a ele. Deus me mostrou aquilo para que eu sirva ao meu irmão e ajude o meu irmão a sair daquele pecado, e eu devo fazer esse serviço em amor. Não é eu chegar e dizer: ô Mercelli, Mercelli, tu é ruim mesmo, tu faz isso de errado, tem nada de amor aí. Sabe, irmãos, eu tenho algo no meu coração e eu quero dividir isso com você. Não chame, não aponte o erro do teu irmão se você não orou por isso, se você não orou por ele, se você não chorou por ele. Porque se você for apenas apontar o erro do teu irmão, sem estar disposto a se envolver em amor, você não está servindo ele. Você está apenas criticando. É apenas a sua religiosidade farisaica se manifestando. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Efésios capítulo 4, versículo 2, vai dizer: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros. Quem aqui já não disse aquilo, né? Eu não suporto tal pessoa. Se ferrou quando entrou para a igreja. Porque o chefe da igreja, o chefe dos crentes, diz que nós devemos suportar uns aos outros. Não quer dizer que você deve dificultar esse trabalho, né? Você é chato, você é uma pessoa ruim de lidar, porque o meu irmão tem que me suportar. Porque no próprio texto, no início aqui do versículo, está dizendo: sejam completamente humildes. É muito fácil suportar alguém humilde, é ou não é? Sejam dóceis. É muito fácil de suportar uma pessoa dócil. Seja paciente. É muito fácil suportar uma pessoa paciente. É por isso que o texto nos diz: suportem uns aos outros com amor. O problema é que tem gente aqui que está se esforçando para ser humilde, dócil, paciente, e tem outros que estão se esforçando para fazer os outros suportar. Não, eu estou aqui para cooperar. Se Deus quer que você me suporte, então eu vou te ajudar a me suportar. Vou ser o mais ruim possível. Quando você vir me falar uma coisa, eu vou responder. Ao invés de me arrepender, eu vou achar um argumento. Conhece gente assim? Conhece, né? Disfarce. Efésios capítulo 5, versículo 21 diz: sujeitem-se uns aos outros. Minha mãe não me criou para servir ninguém. Minha mãe não me criou para ser pisado por ninguém. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Você teme a Jesus? Porque o que vai fazer a gente se sujeitar um ao outro é o temor ao Senhor. Não é o merecimento do nosso irmão. Não é os méritos dele. Não é o fato dele ser bom. Mas é o temor ao Senhor. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportem-se uns aos outros. Mais uma vez aqui o suportem. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Isso aqui está ficando cada vez mais difícil. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Você tem facilidade em perdoar? Os discípulos de Jesus não tinham. Porque quando Jesus está ensinando sobre perdão, quando questionam a Jesus: até quantas vezes eu devo perdoar no dia? Até 7? Jesus diz: não só 7, mas 70 vezes 7.
Então quer dizer que se o meu irmão pecar 491 vezes, então eu estou liberado para não perdoar mais. Não é isso que Jesus está ensinando. Há um símbolo aqui por trás desse número, mas que traz a ideia de que você deve perdoar quantas vezes for necessário. E o texto aqui está nos dizendo: perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Spurgeon disse certa vez que se nós não estamos dispostos a perdoar os nossos irmãos, nós estamos lendo a nossa própria condenação quando a gente ora o Pai Nosso. Porque ela diz: perdoa-me como eu perdoo aqueles que pecam contra mim, aqueles que são os meus devedores. Nós só seremos capazes de perdoar quando entendermos que nós fomos perdoados. E aí deixa eu te perguntar algo: alguém já pecou contra você de uma forma mais séria do que você já pecou contra Cristo? Se a resposta for sim, já pecaram de uma forma mais séria contra mim do que eu pequei contra Cristo, você está completamente errado e você precisa se conhecer mais. Quem é nós na fila do pão perto do apóstolo Paulo? Que quanto mais maduro ficou, mais pecador entendia que era. Começa dizendo que era o pior dos apóstolos, então só tinha 12 na frente dele. Depois ele diz que era o pior de todos os santos, todos os crentes, já passa para milhares. Mas depois ele diz que ele é o pior de todos os pecadores, de todas as pessoas do mundo, ele é o pior. E aí vai eu e você e diz: não, fulano é mais pecador do que eu. Faz sentido isso? É ou não é uma loucura? Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Entenda que o outro é pecador da mesma forma que você. Deus perdoou você, Deus perdoou a sua sujeira, Deus perdoa as suas inconstâncias, Deus perdoa você voltando para aquela sujeira que você disse que não ia voltar mais. Mas você se acha no direito de dizer: é a última vez que eu perdoo. Loucura isso. Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Façam tudo isso num ambiente onde é uma realidade o princípio do uns aos outros. Nós não estamos aqui isolados. Sabe qual que é o ponto aqui? Quando nós estávamos no auge da pandemia, estávamos impossibilitados de nos reunirmos presencialmente, a gente diz assim: não, o que me afastou foi a pandemia. Não foi. Você já estava longe. A diferença é que você estava aqui, mas o seu coração estava longe. Você não vivia uns aos outros, porque quem zelava, quem prezava pelo uns aos outros, permaneceu junto. Distante sim, isolado, jamais. Era videochamada, era ligação, era uma passada na frente da casa, falando no portão, dava um jeito. Mandava uma mensagem perguntando como é que estava, dava um jeito. A nossa negligência na comunhão, ela começou muito antes da pandemia. Ela começou em você chegando num lugar, vamos supor aqui que nós tivéssemos algumas cadeiras estofadas. De alguém dizer amém, né, nessa hora. Amém, eu vejo. Sabe, mas é você chegar assim: não, eu vou chegar primeiro, porque eu vou sentar na cadeira estofada, o resto, que se dane. Sabe, a nossa negligência do uns aos outros já começou muito antes disso. Passa por um irmão, passa por alguém que você sabe que está indo para a igreja, você passa a ter carro, você tem lugar no seu carro, finge que não vê. Pode até que a pessoa que está do teu lado não viu,
que tu não viu aquela pessoa na rua, mas Deus está vendo. Esses dias eu fiz uma brincadeira séria com alguém, e você vai entender mais pra frente por que foi uma brincadeira séria, porque nós estávamos numa situação e a pessoa mentiu, na cara dura. Eu olhei para ele e disse assim, ó, tu se bobeia numa dessas, Jesus te mata? Já fez isso? No Novo Testamento. Vocês lembram disso? Ananias e Safira? Cadê o temor? Muitas vezes nós vamos para a igreja e na hora de cantar, não, eu não vou cantar alto, eu vou cantar sozinho, para mim mesmo. Cadê uns aos outros? Não, eu gosto de igreja que na hora do louvor apaga a luz, porque daí eu fico mais à vontade, sabe? Eu fico assim mais privado. Cadê uns aos outros? Não, eu não gosto de orar em público, porque eu não gosto que os outros ouçam a minha voz. Cadê uns aos outros? Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Como é que eu vou aconselhar com sabedoria se não habitar ricamente a palavra de Cristo em mim? Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, vai dizer: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Que palavras? Que Cristo está retornando. Aqui é Paulo escrevendo, combatendo a heresia de que Jesus não voltaria mais, de que foi um engano, de quem conversa fora que Jesus vai voltar. As pessoas em Tessalônica estavam ficando desesperadas, apavoradas, porque as pessoas estão morrendo e Jesus não voltou. Paulo ensina acerca disso, ensina que Jesus está voltando e vai buscar os seus, e virá de forma gloriosa, e seremos arrebatados, e iremos para o céu, viveremos a eternidade com Ele, e Ele diz: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Uns aos outros. Mas a gente é profissional em choração, ao invés de oração. Nosso irmão chega dizendo: pois é, irmão, está difícil lá no trabalho. Fazer o quê, né, cara? Tem que trabalhar, isso aí mesmo. Animem-se uns aos outros. Consolem-se uns aos outros. O crente bom, ele tem que ter sempre uma palavra de consolo. Deus é bom. Deus é Senhor, Ele não perdeu o controle da história. Ele vai voltar para nos buscar. Esse sofrimento é por enquanto. Tem uma música que eu gosto bastante, do Marcos Almeida, que o título da música é Toda Dor é por Enquanto. Sabe, talvez a gente precisa se lembrar disso. Nós vamos sofrer aqui nessa terra. Talvez você sofra com uma doença crônica, que vai te acompanhar o resto da vida. Mas está tudo bem. Está tudo bem porque o Senhor vai voltar. Está tudo bem porque Ele vai restaurar todas as coisas. Está tudo bem porque a eternidade aguarda aqueles que creem em Cristo. Está difícil? Tá. Vai piorar? Provavelmente. Mas depois vai ficar bom como nunca, para nunca mais terminar. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Anime a sua fé, anime a fé dos seus irmãos. 1 Tessalonicenses 5,11 vai dizer: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Será que isso aqui é uma realidade para a nossa igreja? Será que pode ser dito a respeito da nossa igreja que nós estamos exortando e edificando uns aos outros? Porque às vezes a gente acha, é comum a gente sair de um culto e dizer assim: o sermão hoje foi só exortação, querendo dizer que só foi puxão de orelha. Mas exortar não é xingar. Exortar não é só apontar o erro. Exortar é mostrar o erro e mostrar qual é o caminho correto. Exortar é destruir o que está errado e edificar o que é certo. Exortem e edifiquem-se uns aos outros. Mostre o erro do teu irmão, mas não abandona ele sozinho, não. Já viu alguém ensinando uma criança a andar de bicicleta? Vem cá que eu vou tirar tuas rodinhas. E aí vira as costas e sai. Larga ele numa descida e diz: vai, aprende.
exorta, mas edifica, ensina. É claro que quando a gente faz isso, a gente abre a porta para outras pessoas fazer isso com a gente. E é isso que a gente não quer. Ou melhor, é isso, em nome de Jesus, que o Espírito Santo vai nos convencer essa noite. É isso que nós não queríamos antes. Agora nós queremos. Porque a igreja que queremos ser é uma igreja dedicada a esse princípio. Uns aos outros. Nós somos um corpo, nós somos uma família. Hebreus capítulo 3, versículo 13 diz: ao contrário, encorajem-se uns aos outros. Quando? Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Amanhã eu vou deixar para mandar uma mensagem para o irmão. Amanhã eu oro, depois eu oro. Eu já disse aqui uma vez isso, a maior mentira que o crente conta é: eu vou orar por isso. Porque se não ora na hora, tu esquece. Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, e de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Está vendo alguém sendo acometido por algum pecado, sendo dominado por o pecado? Lembra ele que aquilo é pecado. Manda mensagem, se faz presente, exorta, edifica, aconselha, ama, sirva ele, apontando o erro dele. Faça isso todos os dias, no dia que seja hoje. Não permita que o seu irmão seja endurecido pelo pecado. Não deixe o seu irmão em paz nesse sentido. Eu, como pastor, a minha função, uma das minhas funções é não deixar você pecar em paz. Enquanto eu for pastor dessa igreja, você for membro dessa igreja, e o pior ainda, tu quer ser meu amigo, já era, meu irmão. Nós não podemos deixar que os nossos irmãos sejam endurecidos pelo pecado. Hebreus capítulo 10, versículo 24 diz: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Consideremos uns aos outros. Quem é a Marivane? Eu vou considerar a Marivane agora. Quem é a Marivane? De que forma que ela pode cooperar? E de que forma que eu posso cooperar com ela? De que forma ela pode incentivar a nossa igreja ao amor e às boas obras? E de que forma que eu posso fazer isso com ela? Considere os seus irmãos. Todos diferentes, com culturas diferentes, com realidades diferentes, mas movidos por um princípio: o amor uns aos outros. Incentive os seus irmãos ao amor, a amar mais a Deus. Deseje ter pessoas que incentivem você a amar mais a Deus e a praticar as boas obras, e seja também essa pessoa aos outros. Tiago capítulo 5, versículo 16: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Aqui ficou difícil. Sabe, pastor, tudo bem eu servir o meu irmão, tudo bem eu dar carona, tudo bem eu aconselhar ele, tudo bem eu falar uma palavra de sabedoria para ele, tudo bem eu ensinar um princípio da Bíblia para ele, tudo bem eu abrir minha casa para ele, tudo bem, tudo isso aí. Mas, pastor, os meus problemas eu gosto de resolver sozinho. O problema é que no meio dos teus problemas é exatamente assim que você vai estar, sozinho. Aí não adianta você dizer: a minha igreja não me ama, a minha igreja não me apoia, a minha igreja não é uma igreja que ama, se você não está lutando por isso. Confessem os seus pecados uns aos outros. E o texto nos diz para o quê? Para que sejam curados. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz: confessem os seus pecados a Deus, para que vocês sejam perdoados. Ele perdoa os pecados e nos purifica da nossa injustiça. Quer ser perdoado pelo pecado? Confesse a Deus. Agora, você quer ser curado do pecado? Você quer vencer a luta contra esse pecado que te persegue há tanto tempo? Confesse.
Ah, pastor, mas é vergonhoso? Sim. É humilhante? Sim. Dói pra caramba. Mas deixa eu dizer algo aqui para você. E eu já falei isso para as pessoas que vieram a mim dizer: pastor, eu tenho problema nessa área. Eu pequei em tal área. Ora por mim. Eu não consigo vencer tal área, ora por mim. O que eu digo para essas pessoas é: isso não faz com que eu julgue você, ou ache, nossa, achei que você era crente. Na verdade, pelo contrário, faz eu admirar ainda mais as pessoas, porque são essas pessoas que estão querendo ser curadas do pecado, são essas pessoas que estão lutando contra o pecado, e que evidência de salvação é confessar os nossos pecados. Que baita evidência de salvação é lutar contra os nossos pecados, lutar contra as nossas tentações. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros. Não é como chegar lá no confessionário do padre e dizer: padre, pequei. Aí o padre vai dizer: ora tantas Ave Maria, e não sei quantos Pai Nosso, e creio, e Salve Rainha, e tantas outras coisas, de forma automática e mecânica. Não, chega para um irmão, chega para alguém que você sabe que ama você, que você ama, e diz assim: ó, tá aqui a minha sujeira, tá aqui o meu pecado, eu sou um imoral, eu sou um viciado, eu minto, eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu estou duvidando da minha salvação. Abre seu coração para alguém, seja curado disso. Confessem os seus pecados uns aos outros. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Perceba, não é tu chegar e dizer assim: não, vou confessar para aquele amigo lá, para aquele irmão lá, que ele é bem meu amigo, e aí ele vai orar por mim. Tá, mas ele está firme em Jesus? Porque às vezes a nossa confissão do nosso pecado não é para cura, é só para achar um parceiro para pecar junto com a gente. Ou a gente vai confessar, vai falar sobre um erro para alguém que a gente sabe que vai concordar com a gente. Por que a gente quer isso? É a síndrome de Roboão. Procura lá depois na Bíblia. Roboão, filho de Salomão. Vê o que aconteceu lá. Vê qual é o perigo de a gente ficar procurando pessoas que nos deem conselhos que a gente quer ouvir. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22... diz assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Ah, pastor, eu amo muito meu irmão, eu não posso dizer que ele está errado. Isso não é amor, isso é omissão, isso é bajulação. O amor, ele muitas vezes machuca o nosso próximo. O amor muitas vezes vai machucar o nosso irmão, porque vai tocar em áreas que são feridas, vai tocar em áreas sensíveis, vai tocar em áreas que doem. Isso é amor. Não teve ninguém que amou mais a humanidade do que o Senhor Jesus Cristo, e nem por isso Ele deixou de falar verdades duras a nós. Se você está procurando alguém que ame a você e não te contrarie de nada, você não está procurando um amigo, você não está procurando um irmão, você está procurando um fã que ama você acima de todas as circunstâncias. Não, o seu Ailton é perfeito. Ah, que cara fantástico. Mas os verdadeiros irmãos do seu Ailton vão chegar para ele e vão dizer: meu irmão, eu te admiro tanto, mas tu está errando em tal área. E porque eu te amo, eu não posso deixar de dizer isso. Mas porque eu te amo, conta comigo para vencer isso. Vocês entendem a diferença do amor? Ele não acusa e larga. Nós fomos purificados pela palavra, estamos nos dedicando à obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero. Nós devemos amar uns aos outros de todo o coração. Amar de verdade. Colocar os limites devidos. Eu já disse aqui várias vezes, a todos, já disse isso de púlpito: todo mundo é bem-vindo na minha casa, mas avisa antes.
Amigo não precisa pedir para ir. Realmente, amigo não precisa pedir para ir na casa do outro. Mas amigo avisa que vai. Não sabe como é que vai estar as coisas ali? Avisa antes. Sabe, é nas pequenas coisas que nós precisamos colocar limites. Não, eu não vou falar que tem que avisar para ir lá em casa porque vai achar que eu não amo ele. E aí a gente vai criando relacionamentos de mentira. A gente vai se ofendendo e vai tolerando as ofensas uns dos outros e vai indo, e isso vai virando uma bola de neve. Nós devemos nos dedicar sinceramente, de forma sincera. E aqui a ideia dessa palavra é algo sem cera, sem ajuste, sem maquiagem, sem remendo. Eu sou assim. Vamos lidar com isso junto? Eu sou assim. Vamos lidar com isso junto? Isso é amar ao outro de todo o coração. Eu não gosto que não faça as coisas de tal jeito. Primeira Pedro ainda, capítulo 5, versículo 5 diz: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O princípio do uns aos outros, ele dá tudo a nós, mas ele também exige tudo de nós. E é essa a igreja que nós queremos ser, porque é isso que a Bíblia está ensinando. Você consegue perceber comigo que o que eu fiz foi apenas passar pelos textos que a Bíblia nos ensina sobre esse princípio? Que Deus escreveu a nós sobre a nossa dedicação uns aos outros? Não sou eu que estou inventando isso. O pastor é um pastor jovem, sabe? Ele vem com umas ideologias novas. Vai pesquisar quando isso aqui foi escrito. É a Bíblia, gente. Nós somos chamados para vivermos isso. Nós devemos amar como Cristo nos amou. Devemos nos dedicar uns aos outros como Cristo se dedicou. E aqui o texto está dizendo sobre, esse último texto que nós lemos, sobre se dedicar, sobre os jovens se sujeitar aos mais velhos. E aqui está falando sobre maturidade. Mas que nós devemos ser humildes para com todos. É entender que os mais novos, aquele que tem 1 mês que se converteu, pode ensinar algo precioso para alguém que está há 40 anos dentro da igreja. Que a nossa postura, um para com o outro, seja de humildade. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Então, diante disso, diante da leitura desses textos, nós temos basicamente 2 posturas a adotar. Uma, a gente sai aqui dizendo: não, eu não preciso disso, eu não preciso do irmão. Ok, você é livre para fazer isso. Agora a outra é você se submeter à palavra de Deus, que de acordo com Tiago capítulo 1 é poderosa para nos salvar. Você se sujeitar humildemente à palavra de Deus e entender que você precisa do seu irmão que está do seu lado. Sabe aquela musiquinha antiga que... eu digo antiga porque eu conheço ela há muito tempo, mas as crianças cantam muito. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Irmãos, esse é meu sonho para essa igreja. Esse é o sonho de Deus para essa igreja. Que sejamos um. Ninguém vai chorar sozinho. E ninguém vai rir sozinho. Ninguém vai lutar sozinho. Nós somos uma família. Essa é a igreja que nós queremos ser.
mais uma vez citando o livro Igreja é Essencial, não é que ir à igreja faz de você um cristão. A questão é que frequentar a igreja é o que cristãos fazem. Isso demonstra que o Espírito de Cristo está em nós e, portanto, desejamos estar com o povo de Deus. Sabe qual que é a discussão do crente? Não é, eu tenho que ir na igreja, mas eu desejo ir na igreja. Que droga que eu tenho que fazer outra coisa hoje. Que chato que deu esse imprevisto que eu não posso ir na igreja hoje, porque eu desejo isso. Eu desejo estar com os meus irmãos. E eu desejo isso porque eu entendo que o que a palavra nos ensina em Salmo 133, que é na comunhão. Quão bom e quão agradável é quando os irmãos vivem em união. Ali habita a bênção do Senhor, a vida para sempre. É nisso, na nossa dedicação uns aos outros, que há a bênção do Senhor, que há a vida do Senhor. A promessa de bênção, de vida do Senhor não está nos nossos méritos. Não, peça um conselho para o teu irmão, aconselhem-se uns aos outros, porque com certeza você vai receber um ótimo conselho. Não. A bênção está em nós abrirmos o nosso coração uns para os outros e agirmos e andarmos como um corpo, sermos moldados por esse processo. Provérbios 27, 17 vai dizer que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia ao seu irmão. É nesses embates, é nessas discussões, é nesses aconselhamentos, é nessas conversas, é nesse compartilhar, é nessa dedicação que nós vamos afiando um ao outro, que nós vamos moldando um ao outro. E eu quero ler aqui o último texto da noite, para lamento daqueles que entendem a preciosidade disso que nós estamos falando, e para a alegria daqueles que estão loucos para ir embora. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Hebreus, capítulo 10, o versículo 25. O texto diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O crente não é salvo pela igreja, mas ele não quer estar em outro lugar senão na igreja. A igreja que queremos ser é uma igreja que se dedica ao seu irmão. A igreja que queremos ser é uma igreja que se dedica ao seu próximo. Essa é a igreja que queremos ser. É a igreja que ouve os conselhos, é a igreja que dá conselhos uns aos outros, é uma igreja que ora uns pelos outros. Há tantos outros textos que poderia mencionar aqui. Eu não listei aqui os textos que são negativos, os textos que nos ensinam o que nós não devemos fazer uns com os outros. Eu quero convidar você a encarar a sua leitura bíblica a partir desse ponto de vista. Olhe para a Escritura e perceba: Deus nunca chamou um indivíduo somente.
Deus sempre trabalhou com um povo. Deus sempre trabalhou com uma nação, Israel. E o verdadeiro Israel de Deus é a igreja. De acordo com Efésios, é através da igreja que Deus decidiu revelar a sua multiforme graça. Não existe esse negócio de eu amo Jesus, mas não quero me dedicar ao meu irmão. Não existe esse negócio de que eu quero ser seguidor de Jesus, mas eu não quero me dedicar ao meu irmão. Não existe esse negócio de eu amo a Cristo, mas sou indiferente com o meu irmão. Porque quem é Cristo, senão aquele que amou e se entregou por muitos? Como eu posso dizer que quero imitá-lo e viver na minha privacidade, sozinho? Uma espiritualidade singular. Eu não preciso de você. Eu não preciso de vocês. A minha oração é que possamos imitar ao Senhor. A minha oração é que possamos nos alinhar com aquilo que o Senhor da igreja espera de nós. Portanto, a igreja que queremos ser é uma igreja que é dedicada e perseverante em relacionamentos verdadeiros. É uma igreja que é dedicada e perseverante no amor. É uma igreja que ama uns aos outros. E através de todos esses textos, a gente só teve uma breve ideia de como esse amor pode se manifestar aqui no nosso meio. Então, se você não sabia como começar, você sai daqui cheio de ideia hoje. Eu quero orar por você nesse momento. E quero convidar a gente a colocar em prática isso. Porque a igreja que queremos ser é uma igreja dedicada e perseverante. É uma igreja que foi um dia, que está sendo e que continuará sendo isso. Então eu quero convidar você a colocar em prática isso. Nós vamos fazer aqui por bancos, como está, e você vai orar. Ou se você quiser juntar com a sua família, quiser juntar com mais alguém, mas que nesse momento nós possamos orar uns pelos outros. Aos irmãos da casa que identificarem que tem alguém sozinho, imediatamente já se levanta e já vai para lá. Imediatamente. Nós vamos orar uns pelos outros nesse momento. Vamos pedir para que a gente possa viver tudo isso.
Era uma igreja que se dedicava ao ensino, à comunhão e ao partir do pão. Não existe comunhão sem o partir do pão. Seja esse partir do pão o alimento necessário para o nosso dia a dia. Não tem como nós dizermos que somos um, se um de nós não tem o que comer. Não tem como dizermos que somos um, se tendo como suprir a necessidade do meu irmão, uma necessidade básica, não supre. Mas, quando nós vemos aqui o texto falando sobre o partir do pão, está falando sobre o ensinamento que Jesus tinha dado a respeito da celebração da ceia, a memória, a lembrança, o viver de uma forma digna diante do sacrifício de Cristo. É por isso que era uma igreja dedicada à comunhão e ao partir do pão. O que diferencia uma comunhão, uma verdadeira comunhão, de um ajuntamento? É o partir do pão. É porque no nosso ajuntamento, que se chama comunhão, nós lembramos que tem um pão partido. Nós lembramos que tem um corpo que foi moído e entregue em favor de nós. A partir do momento em que a nossa igreja se reunir sem lembrar de Cristo, virou ajuntamento. E não é comunhão. Mas essa não é a igreja que nós queremos ser. A igreja que queremos ser é uma igreja que se dedica e persevera na comunhão e no partir do pão. Amém? Eu quero orar por você, porém não no seu lugar, entenda a diferença. E quero convidar você a clamar a Deus nesse momento junto comigo, para que essas coisas, esse amor uns aos outros, se torne prático na nossa vida. Que a nossa igreja seja uma igreja onde as pessoas olhem e enxerguem que nós somos discípulos de Jesus, porque nós amamos uns aos outros. Senhor Deus Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. Nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. E diante disso que nós lemos, realmente, Senhor, fica muito difícil a gente achar uma desculpa para viver a nossa vida contigo de forma privada. Deus, nós não estamos aqui subestimando a nossa natureza pecaminosa, nós não estamos aqui subestimando o nosso pecado que nos cega. Que mesmo diante de tudo isso, ainda há pessoas que podem sair daqui achando que não precisam de Deus. O nosso clamor é que o Teu Espírito Santo convença, é que o Teu Espírito Santo tome os nossos corações e revele aos nossos corações quem Tu é. E Tu é aquele que foi dividido em favor de muitos, Tu é aquele que se entregou em favor de muitos, Tu é aquele que chamou e chama um povo. Te ajuda a entender isso. Que possamos ser esse povo que ama o Senhor e que ama o próximo. Que sejamos uma igreja que possui como marca o princípio do uns aos outros. Que a gente não saia daqui sozinho para casa. Que a gente saia daqui carregando os nossos irmãos e nossos corações. Sabendo que nós fazemos parte do corpo, nós fazemos parte de uma família, com a qual nós temos obrigações, nós temos direitos. Nos ajuda, Senhor, a sermos convencidos do nosso pecado, de querer viver sozinho. Nos ajuda a entender, Senhor, que uma assembleia sem quórum revela uma debilidade nesse princípio aqui na nossa igreja. Mas nós queremos vencer isso. Nós queremos que o Senhor nos perdoe e queremos que o Senhor mude
Que não participar de uma assembleia sem justificativa é agir como alguém que não faz parte do corpo. É agir como alguém que está negligenciando uns aos outros. Que o Senhor nos perdoe e nos restaure. Queremos ser a igreja do Senhor Jesus. Então trabalhe nosso. Em nome de Cristo Jesus, é a minha oração, a nossa oração. Amém. Amém. Gente boas, que o amor de Deus, graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Uma ótima semana a todos. Deus abençoe. E o que eu puder fazer, eu estou à disposição. Se você quiser a relação dos textos que foram ditos hoje aqui, essa noite, me peça depois no WhatsApp, no privado. Não adianta pedir agora, depois do culto, que é possível que eu esqueça, tá bom? Pede depois que eu passo.